Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um talento quase mágico para enriquecer, enquanto outras trabalham a vida inteira e mal conseguem sair do lugar? O que realmente separa os bilionários do restante das pessoas? Não é apenas sorte, herança ou genialidade. Existe um padrão, e esse padrão se repete desde os tempos de John D. Rockefeller, um nome que ainda hoje simboliza o ápice da riqueza. O mais curioso é que as habilidades que o tornaram um dos homens mais ricos da história são acessíveis a qualquer pessoa disposta a pensar diferente. Mas a maioria simplesmente ignora isso. Será que você está fazendo o mesmo? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em hábitos práticos e decisões estratégicas que moldaram a fortuna de Rockefeller. E o melhor, você pode aplicar muitos deles à sua realidade, sem precisar de milhões no banco. Rockefeller não começou rico. Aliás, o ambiente em que ele cresceu era tudo menos estável. Seu pai era um homem instável e ausente, e sua mãe, uma mulher prática e rígida, teve que aprender a manter a casa em ordem com recursos extremamente limitados. Foi nesse cenário que John desenvolveu o que viria a ser sua primeira grande arma: o olhar atento para os números. Antes mesmo de pensar em ser empresário, ele era um jovem obcecado por entender para onde o dinheiro ia. Enquanto outros adolescentes gastavam sem pensar, ele mantinha registros detalhados dos centavos que entravam e saíam. Isso parece simples, até óbvio, mas pense com sinceridade. Quantas pessoas você conhece que realmente sabem quanto gastaram nos últimos 7 dias? Ou quanto dinheiro perderam com pequenos excessos neste mês? É aí que começa a diferença entre alguém que quer enriquecer e alguém que está se preparando de fato para isso. Muito antes de construir qualquer império, Rockefeller aprendeu a reconhecer padrões nos próprios gastos, identificar o que era desperdício e o que trazia retorno. Esse hábito de mapear a realidade financeira com frieza e consistência não era apenas uma mania de controle, era a base sobre a qual ele tomava todas as suas decisões. E isso vale tanto para quem quer abrir um negócio, quanto para quem quer apenas melhorar de vida. Você já tentou olhar para seu extrato com esse tipo de atenção? Já tratou seus próprios gastos como uma empresa trata seus custos operacionais? Pode parecer exagero, mas aí está um dos maiores segredos para enriquecer: saber exatamente o que está acontecendo com seu dinheiro, sem suposições, sem achismos e sem empurrar as contas com a barriga. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em hábitos práticos e decisões estratégicas que moldaram a fortuna de Rockefeller. E o melhor, você pode aplicar muitos deles à sua realidade, sem precisar de milhões no banco. É aí que entra outro ponto importante: o uso estratégico do dinheiro dos outros. Muita gente tem verdadeiro pavor de empréstimos, financiamentos ou qualquer tipo de dívida. E com razão, quando usados de forma irresponsável, são armadilhas. Mas Rockefeller entendeu cedo que o dinheiro alheio, quando bem gerido, pode acelerar o crescimento de forma brutal. Ele não esperava ter todo o capital necessário para dar os próximos passos. Se a oportunidade aparecia, ele buscava parceiros, fazia acordos e, quando necessário, pegava empréstimos com prazos e condições que sabia exatamente como honrar. Ele não se endividava para consumir, e sim para investir. E isso muda tudo. Pergunte-se: você tem medo de dívida ou tem medo de não saber o que fazer com ela? Porque a diferença entre os dois é o que separa a dívida produtiva da dívida destrutiva. Esse é um ponto de virada que a maioria ignora. Ao contrário da ideia de juntar tudo primeiro e só depois agir, Rockefeller atuava com base em alavancagem consciente. Ele se preparava sim, estudava os números, conhecia o risco, montava a estrutura, mas sabia que esperar demais também é um risco. Você já perdeu alguma boa oportunidade porque não tinha dinheiro no momento? Ou pior, porque tinha medo de usar o que tinha? Pois é, o mundo não para, e quem entende o tempo do dinheiro, como Rockefeller entendeu, consegue estar sempre alguns passos à frente. Agora me diga, você já pensou em como o uso estratégico de recursos externos poderia acelerar seus planos?
E antes de irmos mais fundo nisso, se esse conteúdo está fazendo você enxergar o dinheiro de uma forma diferente, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Mas não só isso, comenta aqui embaixo qual dessas atitudes do Rockefeller mais te fez pensar até agora. A gente quer criar uma conversa real nos comentários, nada de ótimo vídeo ou primeiro a comentar. Queremos saber o que realmente te fez refletir, qual ponto bateu mais forte. Seu comentário pode inspirar outra pessoa que está assistindo agora mesmo. Ao contrário do que muitos pensam, ficar rico não é sobre fazer uma coisa certa uma vez. É sobre tomar dezenas, talvez centenas de decisões consistentes ao longo do tempo. Rockefeller entendeu isso com clareza. Ele sabia que cada escolha tinha um preço e que muitas vezes o maior custo vinha da indecisão. Quando surgia uma oportunidade, ele não ficava paralisado. Estudava, calculava, tomava a decisão e seguia em frente. Isso exige coragem, claro, mas exige ainda mais uma coisa rara: clareza de propósito. E esse talvez seja um dos pilares menos falados, porém mais cruciais para acumular riqueza de verdade. Rockefeller não estava apenas tentando ficar rico. Ele tinha uma visão de longo prazo, um objetivo bem definido e, principalmente, uma confiança imensa na própria capacidade de executá-lo. Sem isso, qualquer plano financeiro vira uma lista de boas intenções que nunca saem do papel. E quando falamos em longo prazo, estamos falando de décadas. Ele não se importava em abrir mão de ganhos rápidos se isso significasse construir algo mais sólido. Em um mundo onde todo mundo quer enriquecer em 3 cliques, esse tipo de mentalidade parece antiquado, mas é justamente o que falta hoje. Rockefeller investia em infraestrutura quando ninguém via sentido nisso. Enquanto os concorrentes se contentavam com estruturas improvisadas e lucros imediatos, ele montava redes logísticas, melhorava a segurança das operações e criava soluções que só dariam retorno anos depois. Isso exigia paciência, mas também convicção. Ele sabia que, ao fazer o que ninguém queria fazer, estava construindo barreiras que o protegeriam no futuro. E foi exatamente isso que aconteceu. Seus negócios se tornaram praticamente inatingíveis pela concorrência. Você já parou para pensar em como toma suas decisões financeiras? Elas são reativas, baseadas em impulso, medo ou necessidade do momento? Ou são decisões construídas com base em uma visão clara do que você quer alcançar? Essa diferença muda tudo. Quando você tem clareza do seu objetivo, fica mais fácil dizer não ao que não te aproxima dele. Fica mais fácil economizar sem sentir que está se privando, ou investir mesmo quando parece arriscado. Rockefeller construiu impérios porque pensava com décadas de vantagem. E nós, hoje, muitas vezes temos dificuldade de planejar o próximo mês. Mas e se você começasse a pensar com essa mentalidade de longo prazo agora? Como sua vida financeira mudaria nos próximos anos? Outro aspecto fascinante da jornada de Rockefeller é que ele não esperava consenso para agir. Quando todos duvidavam de uma ideia, era aí que ele se concentrava ainda mais em estudar os números. Se os dados mostravam que valia a pena, ele avançava, mesmo que isso significasse caminhar sozinho. E quando a coisa dava certo, o que acontecia com frequência? Os mesmos que duvidavam corriam para tentar imitar depois. Esse comportamento dele ensina algo muito poderoso: o valor de confiar no próprio raciocínio, mesmo quando o ambiente ao redor parece inseguro. Ele não tomava decisões baseado em moda, e sim em fundamentos sólidos. Um exemplo emblemático foi sua insistência em transformar a logística do petróleo. Quando ninguém via sentido em investir em vagões especiais, conexões ferroviárias e infraestrutura de transporte, ele foi lá e fez. E com isso, reduziu drasticamente seus custos e aumentou sua margem de lucro de forma absurda. Foi essa vantagem que permitiu que ele reinvestisse mais rápido que qualquer concorrente. Mas Rockefeller não era só números. Ele também entendia de pessoas, e talvez essa seja a combinação mais rara e valiosa no mundo dos negócios e das finanças: dominar os cálculos sem perder a sensibilidade sobre o comportamento humano. Ele sabia quando pressionar, quando recuar, quando dividir lucros para manter aliados por perto e quando bancar tudo sozinho para garantir o controle. Ele tratava acordos como contratos morais, e isso fez com que sua reputação valesse mais do que qualquer garantia bancária. Os banqueiros liberavam crédito para ele com base em sua palavra, algo impensável hoje em dia. Isso mostra que, mais do que números perfeitos, o que constrói confiança no longo prazo é a coerência entre o que se diz e o que se faz.
Você já pensou em como anda a sua reputação financeira? Será que os outros confiariam em emprestar dinheiro ou investir com você? Muita gente acredita que dinheiro se conquista apenas com trabalho duro. Mas Rockefeller mostra que o trabalho estratégico, aquele que combina análise, visão e persistência, gera resultados exponenciais. Não é só esforço, é direção. Ele dizia que o segredo para o sucesso é fazer o trabalho comum de forma incomum. E essa frase resume bem como ele viu o mundo. Tudo pode ser melhorado, tudo pode ser otimizado, desde que você esteja disposto a olhar onde ninguém mais está prestando atenção. Agora pense, em que área da sua vida você tem repetido decisões sem revisar se ainda fazem sentido? O que você continua fazendo apenas porque sempre foi assim? No final das contas, a história de Rockefeller é um enorme lembrete de que riqueza verdadeira não nasce de sorte ou herança, nasce de decisões consistentes e de uma mente treinada para enxergar o que os outros ignoram. E talvez o mais surpreendente seja isso: as habilidades que fizeram dele o primeiro bilionário em dólar da história são acessíveis. Ele não nasceu com superpoderes. O que ele cultivou foi disciplina, visão de longo prazo, habilidade para lidar com riscos e uma inteligência quase obsessiva para entender o jogo do dinheiro. Isso significa que qualquer pessoa disposta a desenvolver essas mesmas habilidades pode, proporcionalmente, alcançar seus próprios objetivos. A questão não é se é possível. A pergunta real é: você está disposto a assumir o controle da sua própria vida financeira, mesmo que isso exija sair completamente da zona de conforto? Para você que deseja ter liberdade financeira, eu estou deixando um link na descrição. O método Sua Renda em Casa foi o método que me fez atingir a minha liberdade financeira, trabalhando direto de casa, sem pegar ônibus lotado, aturar chefe chato e ganhando mais de R$10 mil por mês. Se ganhar mais de R$10 mil por mês faz a diferença para você, então clica no link. E lembrando que os livros que leio sempre deixo aqui nos comentários. Rockefeller não era um acumulador por vaidade. Ele sabia que dinheiro, quando bem utilizado, vira influência, impacto e segurança. Ele não queria ser o mais rico por status, mas por poder realizar grandes feitos. E ele fez isso, inclusive com filantropia massiva. Agora, traga isso para a sua realidade. O que você faria se tivesse recursos ilimitados? O que faria se não precisasse mais trabalhar apenas para sobreviver? Muitas vezes, o problema não está na falta de dinheiro, mas na falta de clareza sobre o que faríamos com ele. Quando o para quê está claro, o como fica muito mais possível. E talvez seja a hora de você parar de fugir dessa pergunta e começar a planejar sua vida com a mesma seriedade com que um império é construído. E se você chegou até aqui, é porque sente que existe mais dentro de você do que a rotina atual tem permitido mostrar. A boa notícia é que esse canal está aqui justamente para isso: te provocar, te inspirar e te mostrar que é possível pensar maior. Por isso, na descrição do vídeo, você vai encontrar recomendações de livros que mudaram a mentalidade de milhões de pessoas. Não livros de promessas fáceis, mas leituras sérias para quem quer evoluir de verdade. E se você quiser dar um passo a mais, tem também um link para um curso completo que mostra com clareza como sair do sufoco financeiro e construir um plano concreto para prosperar, mesmo começando do zero. É o tipo de conteúdo que eu gostaria de ter visto anos atrás, quando tudo parecia impossível. Agora é com você. Se esse vídeo te provocou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E lembra de voltar aqui nos comentários para contar o que você vai mudar a partir de hoje. Não pela teoria, mas pela ação. Porque no fim, o que separa quem enriquece de quem apenas sonha é justamente isso: ação.